As negociações servem para identificar negociações específicas de um artigo com um terceiro, visto que certas empresas, principalmente empresas B2B, têm preços negociados para cada cliente e para cada fornecedor. Existem dois tipos de negociação: negociação para compras, que é fornecedores, e negociação para vendas, que é negociações com clientes. Indo ao meu registro terceiro e entrando no meu cliente 1, fornecedor 1, se eu for ao separador cliente, tenho a opção de ver o botão de negociações do lado direito. Se eu for ao separador de fornecedor, também tenho esse botão para ver as minhas negociações que tenho com este fornecedor. A janela a dizer vazio, quando entro na minha janela de negociações, quer dizer que não tenho nenhuma negociação com o meu fornecedor. Se for ao cliente, consigo ver que já tenho uma negociação do artigo batatas grandes. Podemos também ver as negociações através da ficha do artigo. Indo ao meu artigo batatas grande, tenho o botão de negociação com o cliente e negociação com o fornecedor. Clicando na minha negociação de cliente, vou ver a mesma negociação que vi no lado do cliente e ao dar duplo clique, abre a janela de negociação batata grande com o meu cliente número 1, neste caso. A análise da janela de negociações e como parametrizá-la, vou dividir a explicação pelo grupo de negociações e por cada separador da janela. Falando do grupo de negociações, para fazermos uma negociação, temos sempre que identificar o cliente. Depois da sua identificação, temos vários campos que podemos configurar, não sendo todos obrigatórios. Temos o código de artigo, que é o código do artigo identificado pelo cliente. Temos a data, a partir da qual a negociação entra em vigor e a data a que a mesma acaba. Temos o armazém, a que a negociação se aplica, sendo que o armazém 0 vai aplicar a todos, que é o armazém geral. O preço, que identifico o preço base que pretendo utilizar na negociação. Isto falando do preço no manual. Já iremos falar dos outros tipos de preço. A quantidade mínima, ou seja, esta negociação só é ativa caso o lançamento seja igual ou maior do que a quantidade estipulada, neste caso 10 unidades. E o campo valor líquido, que é um campo de atualização automática, sendo que identifica o valor que o cliente irá pagar na próxima compra que fizer de 10 unidades, e no armazém 1, onde terá um custo de 1,80€. Falando agora nos tipos de preço que tem. Estamos a trabalhar com preço manual, mas também temos o preço tabela, que em vez do preço manual vou selecionar um preço da minha tabela de preços. Temos escalões por quantidade, que me abre um separador e onde vou relacionar a quantidade transacionada com o valor que essa quantidade vai valer unitariamente. E por fim, tenho as minhas unidades de movimentação, em que vou selecionar uma unidade de movimentação que esteja registada no artigo e alocá-la a um valor para transacionar. Vamos continuar a nossa análise da janela de negociações com o preço manual e, como podemos ver, o separador anulou-se. Falando agora no separador de preço negociado. No separador de preço negociado podemos encontrar uma grelha onde cada linha está identificada através do número de desconto da primeira coluna. Na segunda coluna identifica a percentagem a atribuir ao preço do artigo e na terceira a data de início de desconto, podendo ou não identificar a data do fim. A linha parametrizada de desconto vai fazer que quando o utilizador vá lançar o artigo, não vai só identificar o preço de 2€ para esta negociação, mas também irá aplicar o desconto de 10% à mesma negociação. E é por isso que o valor líquido está a 1,80€ e não a 2€. A identificação do número de desconto faz através da configuração de tabelas para cliente e para fornecedor, sendo estas informativas, e sempre que identificá-las na grelha, terei de fazer a sua configuração independente. A flag utilizar os descontos da ficha de terceiro vai utilizar os descontos que estão configurados na ficha do meu terceiro. Por fim, neste separador temos um campo de observações, que é apenas informativo, não aplicando nenhuma regra à minha negociação. O separador de regras, este vai definir regras relativamente a bónus e prazos da minha negociação. Campo, a quantidade por embalagem, onde podemos identificar quantas unidades deste artigo vão por embalagem. Se colocar 0 é um campo que não é visto pelo Artsoft. Caso adicione um número, vai ser uma regra definida pelo Artsoft nos lançamentos. Esta quantidade por embalagem também pode ser fixa ou não fixa através da ativação da flag. Caso não seja fixa, a minha embalagem pode ter múltiplos de 10 unidades por embalagem.
Caso seja fixa, o meu lançamento só poderá ter apenas 10 unidades, sendo que qualquer variação do mesmo não o vai aceitar, mostrando o aviso no seu lançamento. De seguida temos a percentagem de bónus por quantidade. No exemplo dado temos 5, o que quer dizer que quando eu vou vender 100 unidades deste artigo, vai dar um bónus de 5%, ou seja, 5 unidades desse artigo ao cliente. Esta percentagem de bónus conta como uma flag de arredondamento, sendo que se eu decidir arredondar, este bónus, este arredondamento, irá ser feito para baixo. Datas de validade de início e de fim que este bónus vai vigorar, sendo que estas datas são independentes da data principal da minha negociação. Contamos também com a identificação dos meus prazos de entrega, onde identifico os prazos de entrega das encomendas do meu cliente. Além disso, temos também os prazos de validade, em que não vai olhar para a ficha do artigo, mas vai identificar o prazo de validade específico para o meu cliente. Falando agora de um separador de campos adicionais, este pode estar presente ou não, através da configuração de campos auxiliares de negociação de cliente no separador geral do meu artigo. Para isso, basta identificar a tabela na negociação de clientes. Essa tabela poderá ter várias linhas de CDU, sendo que as CDUs terão de ter o comportamento normal de um CDU com as suas configurações definidas. Como exemplo, temos uma tabela do tipo lista, como vimos, que é uma tabela de demonstração onde eu posso adicionar o assunto 1, assunto 2 ou assunto 3 na sua seleção, não sendo obrigatória a sua indicação na sua configuração. Como separador, temos o separador outros dados. Vou dividir em 3 grupos para a sua análise, falando dos últimos preços negociados. Estes campos são todos automatizados, ou seja, toda a informação disponível sobre último preço-custo, último desconto total, último custo extra, acumulados de venda por quantidade e acumulados de venda por valor, são registados automaticamente. Do lado direito temos o grupo das previsões, é um grupo informativo, mas não é atualizado automaticamente. Como campos temos os custos extra aplicáveis à negociação, que informa o valor esperado de cada vez que eu transaciono uma unidade desse artigo. Neste exemplo tenho um custo de 5 cêntimos agregado, como por exemplo os custos de logística ou outros custos que não estejam associados ao preço do artigo, mas sim à sua venda ou disponibilização. No campo abaixo temos as previsões de venda em quantidade. Aqui informamos o esperado que o cliente compre anualmente em quantidade, por exemplo 10.000 unidades, e temos a previsão do valor de vendas, onde informamos o valor total de vendas que eu espero vender desse artigo. Visto que o meu valor de preço é 2 euros, se eu tiver uma previsão de venda de 10.000 unidades, a minha previsão de vendas de valor vai ser de 20.000. No fim do meu separador, temos outro grupo informativo, onde temos o utilizador que fez a modificação deste registro e a data que foi feita essa modificação, além do número de registros que foi feito neste artigo para este cliente.